Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supernova. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver. Bom, com nossos queridos colegas concurseiros, conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade. Então não custa nada, ajuda bastante o canal e ajuda também nossos queridos colegas aí. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, hoje é madrugada, já é dia 18, né, de outubro. Ontem, aí dia 17, fiz meu aniversário, então aproveitei para, com a família aí no dia mais tranquilo. Não vou gravar vídeo no dia do aniversário. Então eu estou aproveitando aqui a madrugada para que a gente não perca tempo, porque o concurso está chegando e a hora que vier a data da prova tem que estar a matériazinha pronta. Então passou o aniversário, comemos bolo, cantamos parabéns aí, mas agora é hora de estudar, né? Então vamos aproveitar. E nós estamos aqui na nossa 12ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Lembrando que esse referencial tem 3 volumes, nós estamos no volume 1, que trata da introdução. E a gente está trabalhando, pessoal, os componentes curriculares agora, e nós vamos, se não me engano, na parte 4 dos componentes curriculares, e vamos tratar aqui dos conteúdos, né? A terceira parte aí dos conteúdos, já estamos aí algumas aulas trabalhando com conteúdos, e agora a gente vai trabalhar sobre a integração dos conteúdos. Então, componentes curriculares, conteúdos, e agora a gente vai falar sobre a integração dos conteúdos. Então vamos lá. Os conteúdos são compreendidos aqui como instrumentos para analisar a realidade, não se constituindo um fim em si mesmos. Ou seja, pessoal, conteúdo na sala de aula não serve para quê? Para que ele seja contado como aprendizado. Não é o conteúdo que é o aprendizado. O conteúdo, ele é um instrumento para analisar a realidade do aluno. Então, o que significa isso? Que o conteúdo ele tem que ser baseado na realidade do aluno. Gente, eu estou falando de função social da escola desde as primeiras videoaulas até agora. Eu estou aí gravando, essa, se eu não me engano, é a aula de 199 que eu estou gravando. Gente, todas as aulas praticamente eu estou falando sobre a função social da escola, a realidade do aluno, trabalhar com a realidade do educando, com a realidade da comunidade escolar, a qual a escola está inserida. Tá? Então a gente não pode fugir disso de forma nenhuma. O conteúdo, antigamente lá na escola tradicional, o conteúdo era visto de que forma? Era o conteúdo, pessoal, que definia ali o aprendizado, né? Era aquela coisa assim, quanto mais conteúdo, mais aprendizado a criança tem. E hoje não é assim, tá? O conteúdo, ele não é um fim, tá? Ele não é um fim, ele é um meio para um fim, tá? Então ele é a ferramenta para o aprendizado. Antigamente o conteúdo era considerado o aprendizado. Hoje não, o conteúdo é a ferramenta para o aprendizado. O que é o aprendizado? Gente, a apropriação da sua vida fora da escola, da sua vida social, da sua vida religiosa, da sua vida familiar. Então a escola vai trabalhar tudo isso, vai sistematizar tudo isso de um modo assim, aquilo que a criança já traz de experiência, a escola vai sistematizar, vai colocar aquilo, tipo assim, vou dar um exemplo, a criança fora da escola, ela come comida. Então na escola ela vai aprender por que ela tem que comer comida. Porque eu estou com fome. Não, a criança tem que comer comida não só porque está com fome, mas porque o corpo dela precisa de nutrientes, precisa de proteínas, precisa de carboidrato, né? Precisa ali de uma série de alimentos para crescer, para se desenvolver, né? E para se manter vivo também, com saúde, né? De forma saudável. Então não basta apenas comer, mas saber para que servem os alimentos e quais os alimentos que são saudáveis e quais os alimentos devem ser evitados aí por serem alimentos nocivos à saúde. Né? Muitas vezes a gente está comendo... eu adoro comer batata frita. Come batata frita e hambúrguer todo dia. Daqui a pouco a criança está doente. Fala, nossa, mas ele se alimenta tanto. Se alimenta tanto, mas ele se alimenta muito bem? Não, ele se alimenta muito mal. Porque ele come coisas que são nocivas. Então a escola ela vai sistematizar tudo aquilo que a criança sabe fora da escola. Tá bom? Onde os conteúdos aí passam a não ser, como eu falei, né, não ser aí considerados mais o fim, né, ser o conhecimento em si, mas a ferramenta para o conhecimento. O conhecimento é a experiência da criança fora da escola. Para que as crianças possam compreender a realidade na sua complexidade e enriquecer sua percepção sobre ela, os conteúdos eles devem ser trabalhados de forma integrada, relacionados entre si. Ou seja, todo o conteúdo que é trabalhado dentro da sala de aula, que é trabalhado fora da sala de aula, em todos os ambientes escolares, eles têm que estar relacionados entre si. Tá? Então quando você fala, por exemplo, da vida da criança fora da escola, da rotina dela ali, da rotina dela na comunidade, da vida social dela, tudo que você trabalha na escola tem que estar relacionado, porque está tudo relacionado à vida dela. Então se você começa a trabalhar conteúdos fragmentados ali, nós vamos falar de religião agora nós esquece a religião, agora nós vamos falar sobre o meio ambiente. Esquece o meio ambiente, agora nós vamos falar sobre matemática. Não,
está tudo integrado. Você pode trabalhar o meio ambiente na matemática, na língua portuguesa, na história, nas ciências, por aí afora. A mesma forma a religião. Você vai trabalhar a religião de que forma? De forma cultural, não de forma de crença, né? de querer empurrar aí a criança e dizer que essa religião é certa e aquela é errada. Não, mas trabalhar de uma forma cultural. Você vai trabalhar isso em língua portuguesa, em história, você pode trabalhar isso em matemática através de gráficos, de estatísticas, né? De acordo com a faixa etária da criança. Então todos os conteúdos eles têm que estar integrados aí para que a criança ela possa compreender a realidade na sua complexidade, né? Porque é uma coisa complexa, não é uma coisa tão simples assim. E também enriquecer a sua percepção sobre ela, sobre essa realidade. Essa integração ela possibilita que a realidade seja analisada por diferentes aspectos, sem fragmentá-la. Tá? Então, essa integração aí dos conteúdos, né, ela possibilita aí, que a realidade do aluno ela seja analisada de uma forma ampla, né, em diferentes aspectos aí, que foi exatamente o que eu falei aqui, ó, sem fragmentá-la, tá? Não pode fragmentar de forma nenhuma. Pessoal, se estiver um pouquinho baixo, peço que vocês aumentem o volume aí, estou falando o máximo que dá, porque realmente eu estou aqui na cozinha, dá um eco, né? O quarto das meninas é aqui em cima e aqui eu tenho uma porta que tem um quintal que dá para a janela delas, então de repente elas até ouvem aí. Teve umas semanas atrás eu estava jogando dominó aqui na casa do vizinho e aí estava no quintal dele, coberto, tudo, mas a minha filha mandou mensagem e falou, tá muito alto aí, vamos abaixar um pouquinho a voz, que era madrugada. Então agora a mesma coisa, tá? Então às vezes eu procuro abaixar a voz porque a minha cozinha tá um eco danado. Então espero que o áudio esteja bom para vocês aí. Peço perdão se não tiver aula 100%. Vamos lá. Um passeio pela rua pode oferecer elementos referentes à análise das paisagens, a identificação de características de diferentes grupos sociais, a presença de animais, fenômenos da natureza, ao contato com a escrita e os números presentes nas casas, né, placas, etc., contextualizando cada elemento na complexidade do meio. O mesmo passeio envolve também aprendizagens relativas à socialização, mobilizam sentimentos e emoções, constituindo-se em uma atividade que pode contribuir para o desenvolvimento das crianças. Então, assim, olha só, vocês veem, um simples passeio que a criança faz pela rua, ela vai ter contato com o meio ambiente, ela tem contato com pessoas, ela vai ver um grupo de jovens praticando esporte na quadra, ela vai ver um grupo de religiosos ali fazendo uma divulgação da palavra de Deus, segundo a sua crença. Ela vai ver um outro grupo de pessoas ali conversando, vai ver um grupo de velhinhos jogando um xadrez, né? Vai ver outro grupo de senhoras ali conversando da vida dos outros, né? E vai ver diversas situações, tá? Vai ver ambulantes na rua vendendo seus produtos para poder comprar a sua comidinha também. Então, assim, a criança, olha, ela vai ter contato, ela vai ver diversas culturas, diversos posicionamentos, diversas comportamentos diferentes das pessoas. Ela vai ver o fluxo de carros, né? Quando que passa mais carro, quando que passa menos carros. Ela vai ver os números das casas, que eles são crescentes. Normalmente de um lado é ímpar, do outro lado é par. Então ela pode trabalhar aí a matemática com isso. Então, gente, vocês veem um simples passeio, quantas coisas a criança pode observar, com quanta cultura essa criança está tendo contato, né? Quanta linguagem matemática ela está tendo contato, através dos números de pessoas, dos números de grupos, através das estatísticas, dos números das casas, quantidades de casas, porque os números eles são sequenciais, de pares em pares e não um atrás do outro, tipo 1, 2, 3, 4, né? Que é justamente para poder acompanhar esse negócio de um lado para o outro, lado da ímpar, né? Para facilitar até a vida do carteiro. E tantas coisas aí que vocês veem que a criança pode aprender através de um simples passeio. E isso, gente, através da roda de conversa, ela vai chegar na escola e vai passar. E o professor tem que catar esse material e transformar esse material em conteúdo. Não montar um plano de aula e falar assim, ó, tá aqui meu conteúdo, tá feito, tá formado, é lindo, maravilhoso, gente, ó, cada um se vira como pode. Não de forma nenhuma, né? Nós temos aí que realmente procurar trabalhar dessa forma, tá bom? Sempre pegando toda a experiência que a criança tem lá fora e sistematizando dentro, dando a ela significados para tudo aquilo que ela aprendeu. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre orientações didáticas, tá? Deixa eu só dar um delete aqui para não ficar repetindo. Então vamos lá. Orientações didáticas. Os conteúdos, eles estão intrinsecamente relacionados com a forma como são trabalhados com as crianças, tá? Então os conteúdos, eles estão relacionados assim, como que é trabalhado com a criança? É trabalhado com a criança de uma forma lúdica, é trabalhado com ela de uma forma escrita, de uma forma artística, de uma forma representativa.
Então o conteúdo, ele vai estar ali sempre relacionado à forma como ele é trabalhado com a criança, tá? De acordo com o que você trabalhar, é a representação que vai ter para a criança aquela determinado tema ali que você está trabalhando, tá bom? Se de um lado é verdade que a concepção de aprendizagem adotada, ela determina o enfoque didático, é igualmente verdade, de outro lado, que nem sempre essa relação se explicita de forma imediata. Então, assim, gente, aqui fala assim que a concepção de aprendizagem, muitos se acreditam aí, defendem que a concepção de aprendizagem, ou seja, a concepção, um método de trabalho que é desenvolvido, ele vai interferir ali, ele vai determinar ali o enfoque didático. Como que vai ser o seu trabalho na sala de aula? Vai ser um trabalho teórico, vai ser um trabalho prático, vai ser um trabalho objetivo, vai ser um trabalho lúdico, vai ser um trabalho divertido, aprazível para as crianças ali, ou vai ser um trabalho que a criança ela vai se sentir assim, que aquilo ali é um ambiente que ela não pode brincar, é um ambiente que ela tem que focar, ou é um ambiente chato para ela. Então, assim, a forma como você vai trabalhar, e claro, nós não vamos trabalhar aí da forma tradicional, né? Colocando ali uma mesa, as mesas viradas, as lousas e cópia e aquela coisa. Não, você vai trabalhar em formato de grupo, em formato de projetos ali, colocando as crianças para interagir entre si, tá bom? Esse aí é o objetivo nosso de trabalho. Então está falando aqui, né, que se de um lado é verdade que a concepção de aprendizagem ela determina o enfoque didático, também, pessoal, é verdade que essa relação ela nem sempre ela está explícita de imediato. Muitas vezes a sala vai demorar, a sua turma ela vai demorar a responder aquilo que você está aplicando, ou seja, você vai demorar um tempo ali, talvez um mês, um bimestre ou até um pouco mais, para realmente ver o resultado na sala, né, o formato ali, tipo assim, a sala respondendo ali como está sendo aquela concepção de aprendizagem, se ela está sendo positiva para a turma, se ela está sendo negativa. Às vezes, algumas turmas vai mostrar isso de imediato, ou seja, você vai olhar para aquilo ali e vai falar, puta, isso aqui está dando certo, não, isso aqui preciso dar uma mexida que não está funcionando. Às vezes a sala, o andamento da sala não vai permitir que de imediato você perceba, né, se aquilo está sendo positivo ou negativo. Então o professor tem que ter aí um senso de ética, uma sensibilidade muito grande para realmente as crianças sentirem aí, se dá para que ele possa perceber aí se aquilo realmente vai ser positivo ou negativo para as crianças, tá? E não sair fazendo métodos experimentais aí, à torta à direita, aí tipo assim, deixa eu ver se dá certo, tá? Senão muitas vezes você acaba comprometendo o ano letivo de uma turma com experimentos aí para descobrir aí se vai dar certo ou não. Você pode até fazer, mas não pode também focar nisso aí e deixar Deus dará. Então tem que ter essa sensibilidade, porque nem sempre essas concepções de aprendizagem elas se explicitam logo no começo, tá? Então, às vezes o professor leva um tempo, e às vezes esse tempo é um tempo que prejudica a turma. A prática educativa é bastante complexa e são inúmeras as questões que se apresentam no cotidiano e que transcendem o planejamento didático e a própria proposta curricular. Então aqui, pessoal, esse parágrafo está falando uma coisa muito clara. Dar aula, gente, não é uma coisa fácil, uma coisa extremamente difícil, você lidar com seres humanos, né? Aí um plano de aula que você montou, um planejamento aí que você montou para esse ano, para o ano que vem outra turma, então assim, muda completamente o formato da turma, então você tem que redescobrir aquilo, né? Não pensa assim que, eu estou dando isso aqui, time que está ganhando não se mexe, né? Deu certo esse ano, então vou continuar trabalhando assim o ano que vem. Não, gente, cada turma é uma turma, cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade, e, gente, de um ano para o outro, o mundo se já dá aquela pequena transformada ali, então você tem que readequar ali o seu método de trabalho, sua concepção, tá bom? Você também não pode aí pegar aquele papel amarelo lá de 20 anos atrás, 30 anos atrás e continuar insistindo naquele tipo de educação. Tá? Então aqui fala que ela é bastante complexa, são inúmeras as questões aí que apresentam no cotidiano, tá? E que transcendem aí no planejamento pedagógico, então, planejamento didático. Então, tá deixando claro, né, que o professor, a prática educativa, né, por ser tão complexa assim, por sofrer tantas transformações, o professor tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre vendo a melhor forma aí de trabalhar com as crianças. E quando ela achar que ela chegou, por exemplo, quando o professor achar que chegou no 100% ali, que está perfeita a aula dele, gente, para o ano que vem já não serve, tá? Você tem que fazer um novo planejamento de acordo com a realidade daquela população. Por exemplo, agora
em 2020 nós temos aí eleições municipais, né? O ano que vem, sabe Deus quem ganha em cada município, e o prefeito que assume coloca um secretário de educação, que coloca uma equipe ali, muitas vezes dá um cavalo de pau completo. Por exemplo, o atual prefeito aqui da minha cidade ficou um partido aí no poder aí, gente, durante 16 anos, e quando entrou esse novo prefeito agora de um partido completamente oposto, o outro partido defendia, não pode ter avaliação na prefeitura, nos 5 anos primeiros do ensino fundamental, a criança não pode ser classificada, e ficou 16 anos nisso. Chegou esse prefeito novo agora, jogou lá um secretário de educação, falou, não, nós não temos métodos avaliativos, nós temos que criar avaliação para essas crianças, para ver o aprendizado delas. Ou seja, gente, deu um cavalo de pau e falou tudo o contrário do que o outro partido vinha fazendo por 16 anos. Não vou falar quem está certo, quem está errado, quem estava bom, quem estava ruim. O que eu estou dizendo vocês viram, mudou o governante, gente, deu um cavalo de pau na educação aqui de Guarulhos, que o negócio virou um horror. Tá? Então, agora, por exemplo, tem eleição de novo. Não sei se esse prefeito ganha, se vai ganhar outro, aí muda toda a Secretaria da Educação de novo. Então você vê, modifica as coisas na Secretaria da Educação, modifica na comunidade escolar, né? Quando, por exemplo, tem uma eleição municipal também, vou falar de novo aqui, aí tem prefeito novo, vereadores novos aí que são eleitos, aí o vereador novo que ganhou, ele quer ali fazer alguma mudança no bairro, tal, e tem a sua escola, tá bem ali naquele bairro, e aquele vereador tá... Então, gente, a prefeitura, o primeiro ano assim, já começa a dar uma mexida na cidade, já modifica alguma coisa na rotina daquela comunidade. Tá? Então, para vocês verem como é importante aí, como a prática educativa é complexa. Por quê? Porque nós trabalhamos de acordo com a realidade local. E a realidade local, ela muda muito, principalmente esse ano, que é ano de eleição. O ano que vem, se chegar uma gestão nova, gente, dá uma repaginada na cidade, para o bem ou para o mal, mas muda muito, mexe muito com a vida das pessoas. E isso tem que ser trabalhado na escola. Por isso que fala ali, né, sobre essa questão do planejamento aí educacional. Na perspectiva de explicar algumas indicações sobre o enfoque didático e apoiar o trabalho do professor, as orientações didáticas, elas situam-se num espaço entre as intenções educativas e a prática. Então, assim, pessoal, quando você fala de orientações didáticas, elas estão ali para auxiliar o professor, para ajudar o professor, e essa orientação didática, ela tem que vir sempre considerando ali o espaço entre aquilo que se pretende ensinar e aquilo que realmente se ensina, aquilo que realmente é possível ser aplicado. Então, muitas vezes o professor, gente, eu brigo muito, meu Deus do céu, como eu brigo em planejamento por causa disso. Porque o professor chega no planejamento inicial, lá no começo do ano, chega lá e, meu amigo, e olha, vamos fazer a festa da família, a festa das mães, a festa da Páscoa, a festa do Carnaval, a festa da festa junina, e aí vamos fazer uma despedida aí, porque eles vão entrar em recesso escolar. Quando voltar do recesso, vamos fazer uma festa para comemorar que voltou às aulas, aí vamos fazer a festa da primavera, a festa das crianças, festa de Natal, esquecemos alguma? Consciência negra, põe a festa da consciência negra, põe a festa da bandeira, gente, 7 de setembro, e por aí vai, né? Então, assim, gente, se empolga que monta lá 30 festas para dar no ano. Não é que é festa de vagabundo, gente, porque, dá muito trabalho planejar festa. Vocês pensam que o professor gosta de festa porque não quer dar aula? Gente, dá 100 vezes mais trabalho planejar uma festa do que se você desse a aula normal. Mas o professor se empolga. E, gente, eu falo, olha, gente, tem diário, tem relatórios, tem os registros, tem um monte de coisa burocrática para fazer no decorrer do ano, fechamento de bimestre, tá? Todo final de bimestre. Não se empolguem com festas, gente. Vocês sabem que dá trabalho. Então eu brigo muito com essa questão. Então quando vocês falam aqui, né, as orientações didáticas, muitas vezes quando você vai fazer um planejamento, é aquela intenção de você fazer um puta projeto, um puta trabalho lá, né? Só que, gente, você não consegue muitas vezes meu Deus, como fala? Pôr em prática, né? Realizar 60% daquilo que foi planejado. Às vezes não conseguem realizar 50% do que foi planejado. Nós temos que tomar esse cuidado, tá? Eu já dei várias aulas aí falando sobre essa questão de coerência, tá? Toma cuidado com tudo aquilo que você planeja, gente, porque gera uma frustração para você, gera uma imagem negativa para a escola, porque a comunidade escolar participa do planejamento, participa ali também do PPP, né, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola, que norteia as ações da escola. E isso causa uma imagem negativa, porque vai dizer assim, nossa, essa escola aqui não presta, porque não ensinou para as crianças nem metade daquilo que deveria ensinar, porque eles acham, a partir do momento que você planejou, o pai acha que aquilo ali é a obrigação de ensinar. E na verdade né, pessoal? Você planejou, tem que botar para funcionar. Então tem que tomar cuidado nesse planejamento.
E as orientações pedagógicas que estão ali para auxiliar os professores, elas têm que considerar também aquilo que foi planejado, aquilo que está sendo colocado em ordem, e procurar orientar os professores realmente, né, sobre planejar aquilo que você acha que é possível de fazer, tá? Mesmo que você fale assim, mas aí vai ficar um buraco no meio do ano, porque a gente planejou só pouquinhas coisas. Olha só, gente, do decorrer do ano surgem tantas coisas aí que dá para você realmente trabalhar, engordar o currículo dessas crianças de forma positiva. Então tem que tomar cuidado. Tem no meio do ano, tem o planejamento, né, o replanejamento, né, anual, semestral, desculpa, me perdoa. O replanejamento semestral no meio do ano. Então o que acontece, gente? Planeja ali o semestre bonitinho, vamos tentar aplicar. O que faltou, a gente encaixa no replanejamento. Se você conseguir aplicar tudo aí, que legal, no replanejamento você tem uma noção maior do que dá para se trabalhar. Tá bom? Então tem que tomar um pouco esse cuidado. E essas orientações, elas têm esse cuidado aí, precisam, né, ter esse cuidado de dosar aquilo que é planejado e aquilo que realmente está sendo trabalhado. De modo aí que elas sirvam também para orientar o professor ali, não determinar, mas orientar, falar, olha, cuidado aí, né, planejando demais, não consegue executar, isso aí prejudica tudo, o andamento da escola, a autoestima do professor, o ânimo da equipe pedagógica de continuar trabalhando e também a comunidade escolar que vai realmente cobrar de uma forma negativa aí a escola com o direito deles, né? Pô, planejaram um monte de coisa e não fizeram nem a metade, tá bom? Cadê o outro aqui, gente? Peraí, desculpa. As orientações didáticas, elas são subsídios que remetem ao como fazer a intervenção direta do professor na promoção das atividades e cuidados alinhados com uma concepção de criança e de educação. Olha só, gente, eu acabei de falar sobre isso aqui. Eu sempre faço isso, tá? Eu vou explicando, depois eu vou ler o texto, falo exatamente do que eu acabei de explicar. Então tá falando aqui, ó, são subsídios, ou seja, são o quê? São uma ajuda ao professor aí que remete ao quê? Ao como fazer. Tá? Como você vai executar um negócio aí, aquela coisa assim. E também fala sobre a intervenção direta do professor na promoção das atividades, né? O professor ali, né, que acaba meio que decidindo ali aquilo que vai ser aplicado, né, em parceria com as crianças, muitas vezes aí até sozinho mesmo, dependendo da faixa etária. E aí também orienta aqui, ó, cuidados alinhados aí com a concepção de criança e de educação. Tá? Isso aqui também se remete a uma coisa muito importante, pessoal. Acho que na verdade se remete principalmente a esse tema. Toma cuidado com a faixa etária que você dá aula. Muitas vezes você quer dar aula. Gente, olha, é fantástico como você vê professoras que pegam o estágio 1, gente, começa a ensinar letras para as crianças, alfabeto para as crianças, números para as crianças, assim, de uma forma com exercícios escritos, não é uma coisa facinho, mas começa a inserir esse tipo de coisa. No estágio 2 já começa a dar sílabas para as crianças. Gente, proposta da educação infantil, gente, é o lúdico, é o brincar. Não enfia lição nessas crianças, gente. Mas aí vai chegar no primeiro ano, não sabe nada. No primeiro ano, a função dele é aprender essas coisas. Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você aplica na sua sala para a sua turma. Tá? Senão você começa a prejudicar a sua turma. A turma não começa a alcançar. Aí você tem ali os X-Men ali, que tudo que você ensina a criança pega fácil, ele tem uma orientação em casa, o pai e a mãe ajuda, tudo. Mas tem aquele outro coleguinha, né, que não tem ali uma orientação, não tem uma estrutura em casa também, não tem uma facilidade de aprender, e aí o que acontece? Ele acaba perdendo o desejo de estudar, porque ele vê todo mundo progredindo e ele não progride, tá bom? Então tem que ter esse cuidado aí, observa lá qual que é o método de trabalho, a melhor forma de trabalhar com cada faixa etária e veja se aquilo se encaixa no seu perfil. Não adianta falar, eu vou pegar o estágio 1, porque eu adoro os pequenininhos. Tá bom, legal, cara, que legal que você adora os pequenininhos. Só que, cara, o seu perfil, professor, professora, seu perfil é de fundamental, cara. Você gosta de uma outra pegada, então você vai trabalhar com infantil e quer trabalhar papel com infantil e não pode, tá? Não é que não pode, você até pode, mas a gente tem que ser uma coisa mínima, tá? Você não pode ficar dando aí lições e ensinando sílabas e letras para as crianças na educação infantil. Não é essa a função. Para isso já transformaram o estágio 3 da educação infantil em primeiro ano, para ter realmente essa ligação entre o infantil e o fundamental. Então não precisa pegar estágio 1 e 2 e querer pré-alfabetizar a criança no estágio 1 e 2. Então essas orientações, elas também têm esse cuidado de falar para o professor, observa bem, tem uma noção melhor aí de concepção da criança e de ensino, tá? De educação aí para ver, como que você vai trabalhar melhor com essa criança, tá bom? Para que você aí não tenha um perfil de fundamental e pegue um infantil, ou tenha um perfil de infantil, pegue um fundamental e só quer brincar no fundamental também, tá? Então
tem que ter. Essas orientações, elas estão ali para auxiliar o professor, não para dizer como tem que fazer, tá? Você tem que dar aula fundamental. Não, de forma nenhuma. Mas a orientação, como já chamamos, uma orientação, é um conselho, tá? É uma ajuda. Tá falando, tô só te mostrando a melhor forma de trabalhar. Segue teu caminho aí, você tem um livre-arbítrio, mas procure fazer o melhor, tá? Vale lembrar que essas orientações, elas não, olha só, eu sempre faço isso, não representam um modelo fechado que define um padrão único de intervenção. Tá? Então as orientações, elas não definem ali assim, tem que ser assim, não, elas orientam. Ela mostra para você o melhor caminho. Agora, se você quer seguir o caminho mais longo, o caminho mais difícil, né, quem vai perder são os seus alunos. Então, tem que, ela só orienta, ela te mostra a porta, tá? Qual a melhor porta para você atravessar ali para uma educação de maior qualidade. Pelo contrário, as orientações, elas são indicações e sugestões para subsidiar a reflexão e a prática do professor. Olha que lindo isso aqui, gente. Subsidiar a reflexão, o professor refletir qual é a melhor forma de trabalho dele, qual é o perfil dele, qual que é a intenção dele, o objetivo dele com as crianças. É formar um melhor cidadão, um cidadão consciente, um cidadão crítico ali, ou é simplesmente formar um gado ali, né? Formar uma criança ali que ouve e sai dali condicionada. Acho que é a primeira opção, né? Que é formar um cidadão livre, um cidadão consciente, um cidadão aí crítico. Então, assim, essas orientações, elas servem para que o professor reflita, né? Elas servem de reflexão, para que ele reflita a melhor forma dele trabalhar. E também a sua prática, né? Reflita aí sobre a sua prática, reflita aí sobre a sua prática também, tá bom? Então, assim, a orientação, ela tá ali para mostrar para o professor o melhor caminho, tá bom? Quando o professor tem uma dificuldade, ou de repente ele não está vendo as coisas de um ângulo legal, a orientação está ali, ela não normatiza nada. Cada documento de eixo contém orientações didáticas gerais e as específicas aos diversos blocos de conteúdos. Nas orientações didáticas gerais, explicitam-se condições relativas a princípios gerais do eixo, organização de tempo, do espaço e dos materiais, observação, registro e avaliação. Então, assim, aqui está falando cada documento, cada eixo, né, pessoal? Tem um documento ali e cada um desses eixos, eles contêm orientações didáticas gerais, ou seja, cada eixo vai te orientar ali da melhor forma a se trabalhar. Ele vai ter uma orientação para te mostrar o melhor caminho, tá bom? Aqui fala das orientações didáticas gerais, explicitam-se condições relativas a diversas coisas, tá? Que eu já li aqui, princípios gerais do eixo, organização de tempo, espaço, materiais, certo? Agora a gente vai encerrar essa aula aqui, tá com quase 28 minutos, e a gente vai dar sequência na próxima aula, pessoal, e vamos falar sobre organização do tempo, tá bom? Mais uma vez peço desculpas se de repente não ficou 100% essa aula, pela questão aí de eu não poder gritar, não poder falar muito alto, tá? Mas a acústica da cozinha é boa, eu acho que deu para ouvir legal. Desejo a vocês bons estudos, né? Não esquece de se inscrever no canal e dar aquela curtida. Bons estudos e até a próxima aula.